Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos muito felizes aí que nossos vídeos, nossos conteúdos têm tido aceitação, uma boa aceitação por todos vocês. Agradecemos todos os inscritos do canal, aqueles que vão visualizar a partir de agora o nosso conteúdo também. Nós gostaríamos de pedir que se inscrevesse no nosso canal para fim de dar uma força para a gente aí. Estamos de volta aí trazendo mais algum conteúdo de acordo aí também com os comentários. Vamos falar nesse vídeo a respeito dessas ervas daninhas aí. Repara o barulho da estrada, porque nós moramos bem de frente à estrada. E vamos falar também um pouco sobre a nossa adubação aí, época de chuva aí, isso aqui é bem importante, né? Adubação a partir aí dos adubos da Forte. Quero deixar claro que não é propaganda, é um produto que a gente usa aqui e é de boa qualidade, faz bastante bem para nossas plantas, de excelente qualidade, né? Apenas vou especificar o que é cada qual, é ideal para quê, para servir de utilidade, principalmente para quem está iniciando agora no ramo aí de cultivo de plantas de um modo geral. Essas informações ajudam bastante, porque nós apanhamos muito alguns anos atrás, assim que começamos o nosso cultivo, perdemos muita coisa e muita coisa não se desenvolvia, muitas plantas não se desenvolviam, a gente não sabia por quê, matamos muitas com substrato errado, e a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Então eu vou passar nesse vídeo aí algumas informações. Hoje, no caso, nesse vídeo, vou falar a respeito aí dessas plantinhas que atacam todas, de um modo geral, todos os substratos, né? Fica conosco aí, nos apoia aí curtindo e se inscrevendo no canal. Retirei as pedras. As pedras eu costumo botar para ajudar, para evitar isso, ó, mas não tem jeito. É uma planta bem bonita, é a Matt Bieck, uma planta bem bonita, está refazendo a floração, está com vagem, que nós passamos um período chuvoso. O que eu vou fazer agora? A gente sempre está lutando aqui com esses problemas. Esses azedinhos, esses trevinhos, eles são terríveis. E por muito tempo eu andei pesquisando a respeito, tivemos informações de que a ausência de cálcio no substrato ajuda a desenvolver esses tipos de erva daninha no substrato, mas eu não acredito nisso, porque o nosso substrato aqui, além do Forte Flores, que às vezes a gente coloca, da farinha de osso, a gente costuma também, às vezes, misturar no substrato farinha de ovo, que a gente faz em casa, e qualquer hora dessa aí eu vou filmar quando estiver fazendo. Eu adianto que a gente bota reserva, né, por algum período as cascas de ovos, vai reservando, e depois a gente coloca ela no forno para ficar bem sequinha e passa num liquidificador, num triturador, num processador, alguma coisa para deixar bem triturado, e criar aquela farinha, e depois você pode misturar no substrato. Então eu tenho certeza que a ausência de cálcio no substrato não é. Pesquisando por muito tempo, a gente foi vendo que isso aí, na verdade, é relapso às vezes dos fabricantes de substrato, que costuma não esterilizar o substrato, e vem semente dessas ervas daninhas no substrato, e uma vez que nasçam, dificilmente acaba, porque a gente está sempre arrancando. Mas olha só, elas têm uma vagenzinha, principalmente esse azedinho, elas têm uma vagenzinha que cai e vai espalhando, e o ideal na limpeza é, quando for limpar, ó, puxe de maneira que saia com raiz e tudo, para não ficar o bulbo dela lá de baixo. Então a gente procura sempre limpar, puxando para sair com raiz,
E quando não é possível fazer com a mão, a gente usa um palito de churrasco, né? Eu costumo usar um palito de churrasco. Hoje está mais fácil, está saindo com mais facilidade, e inclusive eu vou aproveitar o mesmo motivo disso para fazer uma adubação. Hoje está saindo com mais facilidade porque nós tivemos aí, estamos no Rio de Janeiro, tivemos 2 dias de chuva direto e o substrato está molhado, então está bem fácil de sair. E eu vou aproveitar, eu vou fazer essa limpeza, e vou aproveitar e vou fazer uma adubação para floração, para ajudar aí a nossa plantinha aí nesse período aí de outono, final de outono, inverno, para ela sustentar durante todo esse período. E tá vendo, ó, eu tô arrancando aqui, ó, e se a gente não prestar atenção, ó, vai caindo as vagenzinhas e infelizmente o que vai acontecer é que essa vagem aqui, ela contém semente aqui dentro e daqui uns dias, se a gente não tomar cuidado, vai nascer de novo, novamente. Outra erva danadinha também, ó, a erva daninha que se espalha com muita facilidade nos vasos, aqui no Rio nós conhecemos como brilhantina. Eu não sei nas demais regiões do Brasil aí, mas aqui nós conhecemos como brilhantina. E isso também se espalha de uma forma exorbitante nos vasos. E o que acontece? A planta fica prejudicada porque essas ervas daninhas sugam todo o nutriente que a gente coloca para a alimentação das nossas plantas, elas competem com a planta. E na maior parte do tempo elas ganham essa guerra, porque a gente percebe que elas se proliferam com uma facilidade maior e começam a competir com a planta, e você às vezes aduba a planta, faz um excelente substrato e em algumas plantas que essas ervas acometem com maior quantidade, a gente percebe que o resultado não é aquele resultado esperado. Então você às vezes tem que refazer a adubação e o ideal seria a gente esterilizar o substrato. Mas as práticas que a gente vê de esterilização de substrato, o que acontece é que também vai acabar com os micro-organismos do substrato que são benéficos para a planta, que transformam a matéria orgânica, né, quebra as moléculas para poder a planta se alimentar. E se você botar também herbicida, você vai matar a erva, mas vai prejudicar a sua planta também, porque as raízes principais talvez não sejam afetadas, mas as raízes capilares vão ser afetadas, porque são mais frágeis, né? Então, infelizmente, a gente conseguir um substrato, né, de melhor qualidade, que não venha com essas sementes embutidas, algumas sempre vêm perdidas, evitar adubo orgânico de má procedência, que não tenha passado por fermentação, né? Eu não costumo usar nas minhas rosas do deserto esterco, nem de ave e nem de bovino, né? Porém, não sou contra. Acho que as plantas, de um modo geral, e a rosa do deserto não é diferente disso, gosta, né, de um substrato que tenha adubação orgânica, de esterco, de ave. Porém, eu evito usar, uma vez que eu prefiro o adubo químico, que é bem mais rápido. Há quem não goste do adubo químico. O problema para mim do adubo químico é apenas no sentido de você tomar cuidado e não deixar que ele queime as raízes da sua planta. E para isso basta você adubar na beira do vaso e não corre esse risco. Mas não tem jeito isso aqui, ó. Isso é proveniente às vezes do substrato. Dos que eu tenho comprado aqui no Rio, todos, não tem nenhum que não deu esse problema.
mas eu acredito que exista substrato aí de melhor qualidade, que não venha com esses problemas, mas infelizmente às vezes para a gente fica inviável devido a preço e uma série de outros custos e não compensa devido a isso. E o que é a solução que a gente acha é a limpeza constante, infelizmente, aí talvez de 15 em 15 dias você tem que fazer uma limpeza na sua planta. Se você não quiser essas ervas entrem em competição aí por nutrientes junto com a sua planta. Eu uso as pedras, que é já para prolongar esse período. As pedras ajudam um pouco, além de dar beleza ao vaso. As pedras ajudam a conter um pouco, né, esse crescimento, porque quando bate o sol, as pedras aquecem. Pode ver que os azedinhos, principalmente esses trevozinhos, fica tudo meio que queimadinho e não tem muita força. Se não tivesse as pedras, isso aqui estava tudo verdinho. Eles perdem um pouco a força, mas infelizmente a gente, com os substratos que a gente tem usado aí, a gente tem esse tipo de problema. E eu vou passar para vocês também nesse vídeo aí alguma informação a respeito de adubação que a gente usa aqui. Agora, adubação aí com os produtos da Forte. Eu uso também o 414-8. Né, que é para floração, e eu vou passar para vocês aí. Eu vou fazer a limpeza aqui dessa planta aqui e volto aí com adubação para vocês. Pode ver, ó, meu substrato, ó, conforme eu passei aí nos comentários, é a base, ó, de carvão, ó, casca de arroz. Alguns deles em alguns eu coloco casca de pinos moído, ó, casca de pino moído. Porém, o substrato com casca de pino, já deixo um esclarecimento aí, fica bastante ácido. Então é bom você colocar alguma coisa para equilibrar esse pH. No caso, a base de cálcio, a farinha de osso, ou a farinha do ovo mesmo, alguma coisa à base de cálcio, ou calcário, para poder dar uma equilibrada aí no pH e o substrato não ficar tão ácido. Mas pode ver que o meu substrato, eu vi que tem algumas inscritas nossas aí que não gostam muito do Carolina. Eu gosto no sentido que deixa o substrato um pouco mais leve, aerado, mas sei que o Carolina é um substrato pobre e porém eu não faço ele puro. Eu coloco uma parte aí do Carolina, uma parte de um substrato de boa qualidade para suculento, né? Uma parte de carvão. Quando eu tenho a casca de pinos triturada, eu boto também uma parte, vou botando uma parte de cada. E no final eu finalizo adubando com uma certa proporção de acordo com a quantidade de farinha de osso e torta de mamona. E em períodos posteriores, eu vou complementando essa adubação com Forte Flores, alternando com 414-8. O Forte Flores é bom que tem bastante micronutrientes, né? Conforme eu vou mostrar para vocês. E eu vou terminar aqui essa limpeza e vou mostrar os adubos para vocês. Infelizmente, a gente tem que conviver com essas plantinhas, causa bastante males aí, não só as rosas do deserto, mas as suculentas, os cactos, de um modo geral, essas plantinhas atacam. E por incrível que pareça, as plantas que têm maior quantidade de matéria orgânica no substrato, um exemplo como os caládios, os antúrios, as begônias, essas plantas que precisam de um pouco maior quantidade de matéria orgânica no substrato,
a gente não vê essa infestação. Mas as plantas que a gente evita um pouco de matéria orgânica no substrato, tem que ser um substrato mais aerado, elas se proliferam com maior facilidade. Agora, definitivamente, eu não acredito, a não ser que alguém me mostre aí, que eu não achei trabalho nenhum a respeito, me mostre aí uma tese, né, científica, comprovação científica a respeito, e mesmo assim, qualquer tese tem que estar embasada em provas de prática, porque nosso substrato aqui não tem falta de cálcio, e se prolifera essas plantinhas, e muita gente passou informação aí na internet de que é ausência de cálcio. Eu não acredito que seja ausência de cálcio, não. Eu acredito também que muitos de vocês tenham o mesmo pensamento a respeito, porque é fácil a gente manter adubação de cálcio, porque acredito que a maioria das pessoas, né, usa a farinha de osso, que contém bastante cálcio, fora o calcário, sem falar no calcário, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito. Divide com a gente também, cada qual tem suas experiências. Divide com a gente aí as experiências de vocês, de cultivo de vocês a respeito. Ninguém aqui é dono da verdade, a gente está aqui para passar informações, né, do nosso dia a dia aqui com as plantas, mas também estamos aqui dispostos também a receber compartilhamento de informações. A gente lê todos os comentários, e passar algum aí sem resposta é porque passou mesmo sem que a gente tivesse se apercebido, mas a gente lê todos eles. E que Deus abençoe vocês aí e nos ajude aí curtindo nossos vídeos, inscrevendo no canal. A gente é muito grato por todos os inscritos que se inscreveram aí no nosso canal, acreditando aí no nosso potencial, nas nossas informações, no conteúdo, né? E o objetivo do canal em auxiliar o cultivo em planta de um modo geral, e o nosso intuito é compartilhamento de informações. Pode ver, ó, tem bastante, ó, carvão, casca de pinos e casca de arroz carbonizado. E areia, também a gente coloca areia de rio. Eu não gosto de areia, essa areia de construção, porque essa areia está contaminada aí com fezes, urina de animal, e na maioria das vezes, quando tu usa isso nas suas plantas, você sofre com um ataque de nematóide. Nematóide é terrível. Por enquanto aqui, eu acho que nós não temos nenhuma planta com esse problema. Se acontecer, eu vou fazer o vídeo para vocês sobre nematóide, que também ataca a planta, e como a cochonilha de raiz, você também não pode nem aproveitar, no caso do nematóide, não aproveitar nem o vaso. É salvar a planta e jogar o vaso com substrato e tudo fora, devido ao perigo que é de reinfestação. Vou estar agora fazendo uma adubação aqui e vou passar para vocês. Então, pessoal, ó, os adubos da Forte já vem com esse micronutriente aqui. Porém, quando a gente compra isso aqui nessa forma aqui, nessa forma, é para usar no sentido eu uso mais no sentido mais de proteção contra fungos. Por exemplo, período grande de chuva, né, as plantas ficam suscetíveis ao ataque de fungo. Então, ó, nós já tivemos aqui 2, 3 dias de chuva. Eu já vou aplicar ele essa semana nas suculentas aqui da minha esposa, nas minhas rosas do deserto. Eu evito as que estão com floração, né? Passo só nas folhas. E outra coisa que eu aprendi também apanhando com esse produto aqui, ele é excelente, mas tem que tomar cuidado ao aplicar ele e a planta ser exposta ao sol. É essencial que esse tipo de produto, que na verdade é um fertilizante
mas funciona como fungicida, seja aplicado no final do dia, né, a fim de que a planta absorva durante todo o processo da noite e não encare o sol no outro dia com os seus produtos. Uma ocasião, assim, a primeira vez que eu usei na parte da manhã, queimou a maioria das minhas plantas. Aqui nas informações aconselha 5 gramas por litro d'água. Se vocês quiserem, pode até diminuir um pouco essa quantidade aqui e vai fazendo um teste nas suas plantas aí. Mas é excelente fungicida, né? Protege as suas plantas aí, além de ser um fertilizante que um dos micronutrientes aí que dá bastante força às nossas plantas. Eu vou passar ele essa semana ainda e vou estar filmando e passando para vocês. Mas hoje aqui eu vou fazer uma adubação com o 414-8 e vou estar mostrando também um diferencial ali nos produtos da Forte, que tem vários produtos da Forte e eu vou estar passando algum diferencial ali. O bom é que as plantas pegaram chuva, o substrato está bem úmido, é ideal a gente adubar com esse tipo de adubo dessa forma. Então, o importante é, na hora da adubação, a gente adubar e fazer uma regra. Nesse caso aqui não vai ser preciso, porque a planta o substrato está bastante úmido, porque a gente está no período de chuva. Eu vou fazer essa adubação. Olha só, todos esses grânulos escuros são fósforo. Os vermelhos são potássio, os branquinhos nitrogênio. Então esse adubo aqui é bem rico em fósforo, que é responsável aí pela floração das nossas plantas. Então eu vou estar fazendo essa adubação. Eu boto uma colherzinha de chá aqui. Mais uma aqui. Fazendo dessa maneira, desculpa aí, a gente mora na beira da estrada e infelizmente a gente tem que fazer essas gravações aqui em cima e sofre esses contratempos. Mas fazendo dessa forma que eu acabei de fazer, não tem perigo para a planta. Toda vez que você regar, né, regando na beira do vaso, essa rega vai levar parte desses nutrientes e alimentando a planta, e ela vai ficar vigorosa aí e aguentar a floração, principalmente tá com vagem, né? A vagem exige muito potássio, né, para poder ficar vigorosa, mas o nosso caso nessa planta aqui no momento é a floração mesmo, é uma floração bem bonita, até porque essa vagem aqui, eu já falei em outros vídeos aí, não fui eu que polinizei, foi acidental, algum inseto polinizou aí. A gente faz polinização aqui também, eu vou fazer um vídeo a respeito, mas essa aqui não fui eu, foi um inseto que polinizou e a gente deixou aí seguir adiante, né? É mais uma semente de uma excelente planta que vai vir pra gente aí. Então, pessoal, a gente utiliza alguns fertilizantes da Forte, mas dos 3 que nós temos aqui, por exemplo, o Forte Rosa do Deserto, na minha concepção para Rosa do Deserto, ele está dentro da expectativa com o Forte Flores, né? Mas se a gente fizer uma comparação, olha só, o Forte Rosa do Deserto, ele tem 10% de nitrogênio. No caso, o Forte Flores tem 6% de nitrogênio. O Rosa do Deserto aqui tem 16% de fósforo. O Forte Flores tem 18% de fósforo. De potássio, o Rosa do Deserto tem 12%. E ao passo que também o Forte Flores tem 12%. O restante são micronutrientes, cálcio, magnésio, enxofre,
sulfato, e boro, cobre, ferro, manganês, zinco e por aí vai. Então, dos dois aqui, vai depender mais do uso do nitrogênio aqui do que do fósforo. O Forte Flores, eu indicaria, para você que quer floração exuberante, eu indicaria ele na frente do Forte Rosa do Deserto. Por quê? Porque o Forte Flores tem a quantidade, tem os mesmos micronutrientes, porém tem menos nitrogênio e mais fósforo, que é o principal para a floração. A Rosa do Deserto, no caso aqui, seria o nitrogênio em maior quantidade, ajuda também no crescimento, mas aí depende do estágio que esteja a sua planta. E o Forte Orquídea, aí sim, o Forte Orquídea é próprio mesmo só para floração, só floração mesmo, porque até os micronutrientes que os outros têm, tá vendo? Não tem. Então, o Forte Orquídea, para quem puder manter ele, porque é um pouco mais caro do que o 4148, para quem puder manter o Forte Orquídea, ainda é melhor do que esse daqui. Porém, esse daqui eu tenho um preço mais em conta e surte o mesmo efeito, que no final das contas acaba equilibrando melhor as coisas no sentido financeiro. Então fica aí a dica. Embora nós tenhamos o Forte Rosa do Deserto e o Forte Flores, eu ainda ficaria com, embora já tenha usado aí bastante os três, eu ainda ficaria só com Forte Flores, né? Se tivesse que escolher um dos três. E mais uma vez eu agradeço todos os inscritos, mais uma vez agradeço todos vocês, que Deus abençoe cada um, que cada um de vocês, né, as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de vocês. Continue nos dando, né, o prestígio aí de assistir nossos vídeos, curtir, comentar, deixa a ideia aí das dúvidas de vocês. Cada um de nós sempre temos alguma dúvida a respeito das nossas plantinhas, e dentro da medida do nosso conhecimento e do nosso cultivo aqui, daquilo que nós passamos, nós vamos procurar esclarecer todo mundo. E também estamos aqui para aprender, que nós não somos os donos da verdade. A gente está aberto aí também para comentários de vocês, compartilhar conosco aí o conhecimento de vocês dentro aí do cultivo de rosa do deserto, suculentas e as plantas de um modo geral. A gente ainda temos bastante planta de sombra que nós ainda vamos mostrar. A gente vai trocando conhecimento aí e ajuda o nosso canal a crescer. E fique todos com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.